nesse universo inteligente em que a gente vive, nada ocorre no momento errado e cada um de nós recebe o que precisa e alguns são treinados de uma maneira um pouquinho mais veemente. Por quê? Não sei, mas a totalidade prefere assim. Então manda motoristas irados xingarem para ver, é uma oportunidade ótima de você entender como a mente funciona. Tá? Então veja, enquanto você não tinha consciência do que estava acontecendo, ou dito de outra maneira, enquanto você não pensava pensamentos que relatavam uma pessoa irada gritando, você não sentia absolutamente nada. Você estava pensando os pensamentos da música, desfrutando de dirigir tranquilamente. Tua mente estava pensando a música ou alguma outra coisa e você estava tranquila. Você só ficou perturbada pelo evento quando você pensou o evento. Você poderia pensar o evento de muitas formas. Por exemplo, você poderia pensar: ai meu Deus, um cara louco, hoje está todo mundo armado, eventualmente me dá um tiro. Que bom que não aconteceu nada além disso. Você poderia pensar: pobre coitado, ele não sabe gerenciar a sua mente. Um bom exemplo do que eu não quero para mim. Viu, mente? Não é isso que eu quero para mim. Você poderia pensar que é uma situação injusta. Você pode pensar que se você não responde, você é uma tonta. E ele está abusando e a situação não deveria ser assim. Você pode pensar o que quiser. Entenda o princípio geral. Não estamos falando do que você vai fazer. O princípio geral demonstra que você sentiu raiva depois que pensou o evento. Da mesma maneira, o cara sentiu raiva porque ele pensou que você estava fechando ele ou não deixando passar voluntariamente ou alguma coisa assim. Ele teve que pensar alguma coisa para sentir raiva. E essa emoção o mobilizou a ponto de brecar na tua frente. E quando ele brecou na tua frente, você ainda não pensava os pensamentos que te deixavam com raiva. Você pensou pensamentos que diziam: oh, coitado, deve ter algum problema no carro. E você estava tranquilona. Por quê? Porque os pensamentos que você pensava: coitado, deve ter um problema no carro, não te faziam sentir raiva. Quando ele apareceu do teu lado xingando, com todos os palavrões que eu imagino que ele sabia, ali então você pensou que estava acontecendo e reinterpretou tudo o que aconteceu nos últimos minutos e, consequentemente, conseguiu sentir raiva. A raiva é criação sua. O cara pode gritar, o cara pode buzinar, ele pode brecar na tua frente, mas ele não tem o poder de te fazer sentir raiva. Dito isso, e se isso está claro, vejamos agora uma aplicação prática disso tudo. Como convivemos numa mesma sociedade, entendemos quais são as regras que supostamente regem, na maior parte do tempo regem, não sempre, há exceções, mas há um conjunto de regras, seja no trânsito, seja no relacionamento interpessoal, e essas regras são mais ou menos de comum, sim, são conhecidas de todos. Claro que cada um pode interpretá-las de um jeito, dar mais peso a uma coisa do que outro. Se você fala de maneira mais objetiva com alguém, a pessoa pode entender isso tranquilamente, ou pode interpretar isso de que você está sendo rude, ou pode interpretar de outras milhões de formas, mas basicamente compartilhamos um conjunto de regras de interação social e até de funcionamento do trânsito. Tá? Então, você interpretou o comportamento dele baseada nesse conjunto de regras que socialmente prevalecem. Porque imagina que você fosse um ET, que estivesse sentado ali no carro e de repente aparece um cara fazendo gestos e gritando e dizendo coisas. Imagina que você não fala português. Você não entendia nada do que estava acontecendo. Se você entender das regras sociais, você pode interpretar o que ele está falando e fazendo dentro dessa perspectiva. Se você é um ET que está visitando o planeta Terra, você vai anotar no teu livrinho: espécime gritona com cara raivosa, com cara vermelha, fazendo gestos e alguma coisa assim. Porque você não teria referenciais, não teria pensamentos para interpretar o que estava acontecendo. Então, na medida que nós compartilhamos um conjunto de regras, você interpreta a situação dessa maneira. Se você vai para um lugar onde as mulheres não podem usar biquíni na praia ou usam burca,
você vai interpretar essa situação usando o referencial que você traz da tua cultura. E vice-versa, se uma pessoa que usa burca vai para a praia de Copacabana, ou um homem que vive num ambiente onde as mulheres usam burca vai para a praia de Copacabana, pode ter um ataque cardíaco com o choque cultural que pode experienciar. Entende? Então, assim, tudo que você viveu confirma que a gente só sente depois de pensar. Enquanto a gente não pensa, a gente não sente. Ninguém é obrigado a sentir nada, mas é frequente as pessoas de uma mesma cultura responderem a certos estímulos de maneira parecida. Isso faz parecer que a resposta é natural, normal, correta e adequada. Então, responder com raiva a alguém que te xinga no trânsito parece a resposta adequada, normal, porque a maioria das pessoas da nossa cultura responderia dessa maneira, interpretaria e sentiria a situação de maneira parecida. Mas não quer dizer que nós não tenhamos a liberdade de interpretar isso de outras formas e sentir outras coisas. Você pode sentir medo, você pode sentir preocupação de que o cara anote a placa do teu carro e te procure para dar uma surra depois. Você pode sentir alegria de que não deu em nada. Ou você pode dar risada dizendo assim, mas eu não vi nada, não sabia de nada, não fiz nada, e o cara ficou louco, que maravilha. Eu, sem querer, sou capaz de provocar intensas emoções nos homens. Você pode pensar desse jeito, você pode pensar o que quiser, teoricamente. Mas todos nós estamos treinados para pensar de uma certa maneira. E todos os que participamos de uma mesma sociedade, cultura, época, grupo social, tendemos a interpretar as coisas de uma certa maneira. Tá? Mas não é natural responder de qualquer jeito que seja. O natural é sermos livres. Essa é a natureza do homem. Poder interpretar tudo do jeito que quiser. E que fique claro que mudar um padrão de pensamento que já está estabelecido na mente exige esforço, uma certa persistência, mas eventualmente, se você insistir, você muda a atitude, o comportamento, o sentimento, a emoção.